Bendito sea el Señor para siempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Le damos las gracias a Él por Damos as graças a Ele por esse dia tão glorioso nos concede estar que nos concede para tener estar aqui unos momentos de compañerismo para ter uns momentos de companheirismo uns com os outros de la palabra y de ao redor da palavra está dando en este e tiempo. tudo que Deus está nos dando nesse Nos tempo. sentimos muy agradecidos a Dios E nos sentimos muito agradecidos a Deus haber llevado a cabo ese sacrificio por ter realizado esse sacrifício 2000 años atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, aproximadamente há 2000 anos atrás. y que recordamos con agradecimiento E recordamos com agradecimento esa obra por essa obra hubiese sido hecha. que, se não tivesse sido feita, não estaríamos aqui. No estuviéramos ahora glorificándole, Agora não estaríamos lhe glorificando, lhe louvando, dejando todo peso que nos asedia, o sea, deixando todas todo las o cosas de este peso mundo. que Y nos no solamente hoy, nos sino rodeia, todos los días, todo o peso deste mundo, as coisas desse mundo, não somente hoje, todos os dias. por lo que Él, Lhe agradecemos pelo que Ele fez por nós. ese día era un día donde Él Esse dia foi um dia em que Ele iba a tomar esa decisión tan importante, ia tomar essa decisão tão en importante. Aquela noite, no Getsemane, lo que se habló, vimos na noite no que foi falado. y para Él era una decisión E para Ele trascendental, muy seria uma decisão muito transcendental, muito importante. Ele sabia que ia chegar o momento onde a raça humana, se ele não tomasse essa decisão, todo o juízo divino o sea que Él ia sabía cair, ou seja, que ele qué iba a sabia pasar. o que ia acontecer. Él sabía las consecuencias Ele sabia as consequências si asumía esa responsabilidad y si no la asumía. se assumisse ou não assumisse essa responsabilidade. Ele sabia as duas coisas, Y os al dois lados. conocer los dos lados, E ao conhecer os dois lados, tomó la mejor decisión. tomou a melhor decisão. Por eso cuando usted conoce los dos lados, Por isso, quando você conhece os dois lados, toma la mejor decisión. o Filho de Deus toma a melhor Y decisão. téngalo siempre en mente. E tenha isso Porque para sempre em eso mente, que Dios envía en cada porque edad y para cada isso é que Deus dispensación envia em un cada era e em cada dispensação profeta. um Y te coloca al profeta frente. e Esto es la coloca você, e Esto coloca é à verdade, frente a esto é você e mentira, diz, ou isso é esto é verdade, falsedade. e isso é mentira Uno ou te isso vai é levar falsidade. directamente a Dios y lo otro Um vai te levar diretamente a Deus a la perdición. e o outro vai te levar à perdição. Él decía, y escoge pues la vida. Ali ele disse, escolhe pois a vida, ele coloca na frente do ser humano a vida e a morte. Él podía haber Ele dicho, permite "Aquí está la escolher, vida". ele podia No, ter dito, aqui está a vida, toma, agarra a vida. Era E pronto, resuelto el problema. ficaria resolvido Ou o problema. situação de escoger, pero como Ou a tenemos situação de libre escolher. Mas como temos o livre-arbítrio, albedrío, então aun siendo Dios, no se puede ir por encima de usted. ele não pode ir, mesmo sendo Deus, ele não pode ir passar por cima de você quanto a esse livre-arbítrio que Deus te deu. La vida y la muerte, ahí está. E coloca a vida e a morte, e aí está, escolha. Ahora miren, aquí yo pongo Agora vejam, Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, eis que coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. E a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e apartares do caminho que eu hoje vos ordeno, para ir após deuses alheios que não tendes conhecido. Então veja que ele coloca a vida, a bênção, ou a morte, a maldição, e te permite escolher. Ali ele escolheu o que seria o melhor para a raça humana. E vejam, lá escolheu a maldição. Ele, com o seu livre-arbítrio, escolheu a maldição que você ia receber. Poderia ter escolhido como um filho que deseja viver eternamente, poderia ter escolhido a vida. Mas quando você fala, meu Deus, escolheu a maldição que correspondia a mim, tu a escolheste.
Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. São João 15, creio que é. Esse é um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo, que alguém dê a sua vida pelos seus amigos. E esse amigo, amigo de amigos, é Jesus. Esse é o top de amigo, de irmão, de pai, de tudo. O todo sobre tudo. O que sustenta todas as coisas é Ele. São João 15 era. Sim, São João 15. 13. Ninguém tem maior amor que este, que alguém dê sua vida pelos seus amigos. Ou seja, aí está pondo o maior amor, o maior. Não o dar, o que também é um ato formoso, lindo, as ajudas, é isso e aquilo, mas aí está pondo qual é o maior amor, que alguém dê a vida, para que tu vivas, uau. Quando você detalha isso, isso não é um simples verso, isso transcende a vida eterna. Hoje é um dia muito especial, como todos os dias são, porque todos os dias recordamos essa obra. Agora vocês vejam que foi um momento, desde a tarde da sexta-feira, foi um dia de agonia para o próprio Jesus. Esteve a tarde toda da sexta-feira, toda a tarde da quinta-feira e à noite, e tem um lugar que fala que ele não dormiu. Esteve certamente naquele ir e vir, porque de madrugada fala que de manhã o levaram a Caifás, depois o levaram a Pilatos e levaram ele de um lado para outro. E recordem que aí ele permitiu que o tocassem. Depois lhe deram murros, lhe arrancaram a barba, lhe cuspiram. E que mal ele tinha feito? Por dizer a verdade, por identificar, naquele tempo, identificar quem ele era e por identificar aqueles líderes religiosos, quem eles eram. Isso lhe custou a sua morte. Vejam, de passar toda a noite e aquela manhã, levando a ele a esses lugares, com açoites e tudo isso, no final terminaram fazendo o que legalizaram, a sua morte. É digno de morte. Nesta mensagem, Crucificação e Morte de Cristo, 6 de abril de 2012, o Dr. William Soto disse: os que verão a Cristo no meio da sua igreja serão aqueles que serão transformados. Os que verão a Cristo no meio da sua igreja são os que serão transformados. E mais ninguém. Mas ninguém poderá ser transformado se não virem o Messias, o Cristo ungido, o cumprimento da vinda do Senhor. O maior mistério da Bíblia é o mistério da segunda vinda de Cristo. O reverendo William Branham disse que tudo será em simplicidade. Portanto, quando Deus promete algo, vai cumprir em simplicidade. E se promete algo muito grande, vai ser mais simples ainda. Em mais simplicidade, mais simplicidade. Quando a irmã dizia que era uma irmã que congregava no Tabernáculo Branham, porque depois ele disse, ela se congrega conosco. Ela disse, um homem que prega a cura divina e fala o que fala, e dá uma gripe no filho dele, já sai correndo e leva no hospital. Aí ela estava olhando outra coisa e não olhando o que estava por trás do irmão Branham, detrás do irmão Branham. E isso sempre tem sido, vamos dizer, o problema.
dos seres humanos, o véu. Y más cuando es uno. Mas ainda, quando é um do povo, esse aí agora vai começar a dizer que o cumprimento dessa escritura é nele. Como vai ser possível? Como é possível isso? Assim pensaram de Jesus. E ele disse que seria paralelo em tudo. Agora veja, quando o reverendo William Branham falou do sétimo selo, disse que isso é a vida do Senhor e disse que será em simplicidade, que ninguém sabe, nem conhece o mistério, nem na terra, nem no céu, nem os anjos. O próprio Cristo também não conhecia, até que ressuscitou dos mortos, então conheceu. Agora vemos que esse é o maior mistério e a maior promessa que foi feita para a igreja. E nessa promessa da vinda do Senhor está a terceira etapa. Está a fé para o rapto, está a transformação dos crentes em Cristo que estão vivos, está a ressurreição dos mortos em Cristo e está o rapto ou arrebatamento da igreja. Tudo isso gira ao redor da segunda vinda do Senhor para o último dia. E para a igreja será a vida do Senhor. Os que serão transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, ouvirão e o reconhecerão. Mas não vamos abrir esse mistério agora, vamos deixar quietinho. Ele sempre dizia assim, vamos deixar isso quietinho, não vamos abrir isso. Agora, esse quietinho estamos abrindo agora. E coisas que Ele nos permite ir vendo, já vamos falando. O povo vai recebendo, mas recordem que vai produzindo um efeito também. Você vai vendo um efeito dessa palavra em todos os grupos. E por isso também, antes não falava abertamente. Agora vejam, continua dizendo, mas recordem que porquanto Moisés, ao romper o tipo e figura da vinda do Senhor para o último dia, a segunda vinda de Cristo, porquanto feriu a rocha, haverá uma crucificação, assim como aconteceu lá. Mas lá foi no literal o que aconteceu, e agora no último dia, para a vinda do Senhor à sua igreja, será em termo espiritual, que será uma coisa que não mata a pessoa, mas mata a imagem, mata a influência que o seu ministério tem sobre outras pessoas. Tudo que mata a influência, a imagem de uma pessoa, isso para essa pessoa vem a ser morre. E se for um político, morre politicamente. Se for um conferencista importante de autoajuda, superação, o mata como conferencista. E se for um empresário ou um grande comerciante, um líder no mundo econômico, do mundo político, qualquer imposição importante que tenha no governo, o mata neste campo, nessa área. Tem que apresentar a renúncia, porque se não apresentar, o expulsa de todo jeito. Vocês não viram como muito tem pedido a renúncia, apresentando a renúncia, e outros, por quanto não apresentaram, o tiraram. E mais ainda em tempo de política. O ano de eleição é onde mais se vê essas coisas. Assim também aconteceu nos dias de Jesus. Primeiro aconteceu que trataram reticência, ou difamavam. Começaram por aí. O difamaram. Trataram de tirar ele da esfera da pregação para que ninguém o escutasse. Depois, o crucificaram literalmente. Vem? Por onde começaram? Difamando. Falando mal dele, para que ninguém o escutasse e parasse de pregar. E por que o medo? Tinha chegado o tempo de identificar, naquele momento de pedra angular, identificar o rastro da serpente. A semente da serpente ficou descoberta ali. Agora, vocês vejam que, como não era o momento para o juízo divino sobre a humanidade, isso foi detido. Ele não segurou a espada de Pedro, vejam. E disse, veja, o próximo que Pedro ia cortar a cabeça, sabe quem seria? De Judas Iscariote. O soldado estava na frente. E Pedro não era boas intenções. Ele não era um barbeiro, não era que ia fazer uma barba ou um pé de cabelo com a espada. Não, isso ia direto no pescoço, mas ia direitinho. E o próximo seria Judas. Mas nesses dias, como falamos, ou ontem,
Pedro hubiese recibido ahí una maldición. Pedro aí teria recebido uma 17 maldição. veces E diz si que tocaba seria 7 vezes se tocasse y a para no Judas. recibir Pedro, E para Pedro não receber alguma maldição, Jesús no dejó sangrar, Jesus não deixou o soldado sangrar. porque él al tomar él iba a tomar Porque ele la ia maldición receber a maldição dentro de poquito tiempo. dentro de pouquinho tempo. Aún allí Até mesmo ali, él sana ele curou a ese soldado aquele y soldado. no le fue contado eso a E isso Pedro. não foi atribuído a Pedro, não foi contado a Pedro. Viram? O sea, Ou seja, mira ese acto, hay mucha tela que veja, cortar ahí. aquele ato tem muito tecido para cortar aí. Ahora vean cómo todo eso Agora vejam como tudo isso tienen que unirlo a Apocalipsis 11, tem donde que unir ao el hermano Apocalipse Branham 11, canta un onde o corito irmão Branham canta um corinho y luego dice e depois disse gotear sangre, gotejar sangue, seu sangue, chorreando sangre, búsquelo ahí. jorrando sangue. Procura aí. Y luego habla E depois de la visión fala o sueño de la mujer. da visão ou sonho da mulher. Vean cómo Apocalipsis 11 ahí se Vejam une. como o Apocalipse se une aí. Ahora todo eso no se había hablado Agora, abiertamente. tudo isso não tinha sido Lo falado que abertamente, representaba todo eso allí. o que tudo isso ali representava. Mas vejam como Caín, Caim, cuando dijo, quando Caim aquí disse, salgo yo ahora y me van a ver, agora eu vou sair daqui esto se va a saber. e me verão, ou seja, então vão saber e vão O sea que la simiente me de la matar. serpiente Ou seja, que a sabe semente da su serpente, trayectoria em que sua va a tener un trajetória, final. sabe que vai ter um fim. Y por otro lado los hijos de Dios E saben pelo outro lado, os filhos de Deus sabem que ali tem uma que no se maldição, puede tocar. Por lo tanto, que não pode ser tocado. Portanto, não peguem o juízo em sua mão, en ninguna forma, de nenhuma ni forma, siquiera con escritos nem sequer com para escritos atrás. ou Tengan palavras. cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Tome cuidado com isso, mas tome Déjenlos que hagan su muito trabajo cuidado com isso. Deixe que façam os seus trabalhos. y tienen que llevarlo a cabo. Esse é o trabalho deles e tem que fazer. Es una alerta que Dios nos está dando hoy. É um alerta que Deus está nos dando hoje. No tiren para atrás. Não voltem atrás. Não faça como Pedro Para eso. No, com a eso no espada. está A bien. palavra, não use a palavra para isso. Não, isso não está bem. Deixe passar. Olha, Sacan a uno de- a gente sente vontade de... Somos humanos, claro que sim. Pero cuando uno ve las escrituras, Mas quando a gente vê as Escrituras, usted tiene la mente de Cristo. você tem a mente de Actúe Cristo. como la mente de Cristo. Haja com a mente de Cristo. Atue Sabe com a mente qué de Cristo. hacer en ese momento. Você saberá o que fazer. Entonces las escrituras le vienen. Você saberá o que fazer nesse momento. Então, Como olha a antes Escritura yo e no diz, identificaba não, espera aí. el rastro de la Como serpiente, antes ahora eu não lo veo. identificava esse rastro da serpente, agora eu Y vejo. usted al identificarlo, E ao você identificar, você... hay una señal puesta ahí. Para. Aí tem um sinal colocado, então você para. Ahora miren, el contraste es donde dice ahí él. Él empieza a hablar. Me imagino que el hermano Branham aquí, Ele começou a falar, eu imagino que aqui, irmão Branham, en la cinta de almas se encarceladas, procurarmos a fita de almas aprisionadas, y escute. la voz, como él la tiene entrecortada. A voz dele está um pouco cortada. Você vê a voz dele um pouco cortada. Porque ele sabia que ia chegar o momento que esse ministério Una situación ia passar por uma situação a la que pasó Jesús, similar à que Jesus passou, actualizada. atualizada. Yo sé que él viene hablando. Ele vinha falando, Yo sé que algún día me va a costar eu la sei vida. que algum dia vai custar a minha vida. Correcto. Que así Correto? sea. Que assim seja. El único hombre, hay un Veja, escrito. o único homem tem um Vamos a escrito. ver, Vamos ver. Vamos a ver donde él dice. Vamos ver onde ele disse. Lo tenía ahorita para
Eu tinha agorinha, el hermano William deja un escrito, o irmão William deixou um escrito e disse, escribe, ningún líder religioso escreveu, profetizó nenhum líder religioso profetizou que iba a morir y a los 3 e días disse que iba ia a morrer resucitar. e que ao terceiro dia ia ressuscitar. En el tiempo de Jesús, No tempo de Jesus, ¿quién iba a nenhum. decir eso? Quem ia falar isso? Ninguém quer morrer. Ahora, aquí hablando ese ministerio de Elías, Agora, esse ministério de Elias falando este aqui, hermano Branham, porque estava sendo operado no irmão Branham. Esse ministério, em sua quarta manifestação, o Espírito Santo aí pela boca dele diz, eu sei que um dia vai custar a minha vida. pues mira, fue el accidente. Pero Aí você diz, mas foi um ese no acidente. era- esa no era la forma, Mas porque más essa não adelante, seria a entonces, forma, él porque revela. mais adiante ele revelou como seria. Y todo tiene que ser conforme a la Escritura. E tudo tem que ser conforme a Escritura, e conforme a Escritura, aí vemos o Apocalipse 11. Que así sea. Y ya ahí Que lo assim seja. acierta. Então ele já Eso es confirma. así, dice el Señor. Isso é assim, diz o Senhor. Ahora el segundo hombre, Agora o segundo la faz homem, de la tierra, na que ha face da dicho terra, que disse que lo van a matar y que en 3 días y Que medio se va a levantar. vão Es el cumplimiento del séptimo que sello vão lhe de ese matar ángel que era e diferente levanta a no los demás. terceiro dia. Isso é o Esse é o cumprimento do ministério de sétimo Carpa. selo, do anjo que era diferente dos demais. Esse é o ministério de En capa. repetidas ocasiones yo he E dicho, repetidas vezes vai eu tenho passar. dito que isso vai acontecer comigo. o sea, estoy identificándome como el segundo hombre Ou seja, eu estou me que en identificando este planeta como Tierra segundo le va homem a pasar eso. que neste planeta Terra isso vai tem que ser acontecer. falado. Tudo tem que ser falado. Que eso traerá sufrimiento y dolor. Claro Que sí, somos isso humanos. trará sofrimento e dor? Claro que sim, Pero somos tenemos humanos. conocimiento hoy, Mas hoje temos um conhecimento que os apóstolos não en tiveram. el tiempo de Jesús. No tempo Él lo de dijo, Jesus, ele herirá disse, el pastor y las ovejas ferirás se o van a pastor e as desparramar. ovelhas vão esparramar. Para ellos era inconcebible que su maestro le iba a Para pasar eles, eso. é inconcebível para eles que ia acontecer isso com o mestre deles. No puede ser posible. Isso não pode ser possível. Ahora miren, en este Agora caso, vejam, nesse cântico, el primero por morir por este o primeiro plan del Espíritu Santo fue Juan el que morreu Bautista. por Pero esse él plano no do huyó. Espírito Santo foi Ele João morreu Batista, como mas ele não fugiu, ele Pero morreu luego como el homem. Señor Jesús, Mas este depois o cántico Senhor Jesus, isso é um cântico, recordem, e o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. Depois apedrejaram a Estevão, que pregou contra o pecado. E ficaram tão furiosos que o sangraram na pedrada. Isso também é uma morte terrível. Imagina todos esses golpes de pedra, porque por mais que a gente coloque a mão na frente, isso pode romper um osso ou um nervo, e esse braço cai, você não consegue tapar, vem a outra pedra, e por fim a pessoa termina desfigurada e tudo, porque não são duas pessoas atirando pedra. Esse é um centro, um ponto branco, e aí um montão de pessoas, um alvo e um montão de pessoas atirando pedra. Esse ângulo, assim feito um círculo, não falham. Agora, quando ele olhou e viu, ele via o trono. Aí tem algo que ele escreveu em um lugar, depois veremos tudo isso, que ele mostrou ali com Estevão. Porque nos momentos difíceis de cada crente, somente uma olhada de fé ao trono resolve. E esse trono primeiro estava no céu. Disse que depois em sua igreja e depois em um homem. Depois apedrejaram Estevão, que pregou contra o pecado. Ele fez eles ficarem tão furiosos que o sangraram a pedrada. Mas ele morreu e entregou o Espírito e foi se unir com os demais. Aquela hostes, doador da vida. E vemos a Pedro, a Paulo e a João evangelistas. Eles deram suas vidas para que o evangelho pudesse brilhar. O que fizeram?
misturaram o seu sangue com os profetas da antiguidade, para que a verdadeira palavra de Deus pudesse ser pregada honestamente. Almas estavam clamando debaixo do altar: Senhor, quando irás castigar a todos que pecaram? Mas terão outros que darão seu sangue, sim, assim será. Por este evangelho do Espírito Santo, e a sua corrente carmesim está banhado em sangue. Agora aí coloca um entre parênteses, e tem que ver se isso é parte do hino, porque tem um parênteses que diz assim: sim, assim será algum dia. Algum dia assim será. Estou esperando essa hora quando tudo tenha terminado. Vê? Ele, foi ele, aí já fala do Apocalipse 11. Sim, algum dia assim será. E aí ele escreveu porque depois ele entrou nesse sonho da irmã, depois do cântico, e disse: há pouco uma irmã teve um sonho. Ou seja, que aí Deus está mostrando o que esse ministério de Elias passaria junto com o de Moisés, e consequentemente tem que estar o de Jesus. Obrigatoriamente tem que estar o de Jesus, porque foi o ministério de Jesus, e mesmo que e também em Jesus estavam todos os ministérios, mas para cumprir isso tem que estar o ministério de Jesus. Há pouco uma irmã teve um sonho e enviou para mim e disse: eu os vi, essa igreja, preparar o caminho para matar você. Em algum tempo, quando você estiver baixando para entrar em seu carro, vão atirar. Em alguma ocasião, aqui está, esse é o estudo. Escreveu explosão. Mas depois o Espírito Santo disse: não é nesse tempo. Ali ele escreveu quarto Elias. Viu? Mas virá mais adiante. Aí escreveu Moisés e Elias. E em cima ele escreveu a morte do quinto Elias e segundo Moisés. Agora vejam que isso não se cumpriu em nenhum dos mensageiros das eras, nem nos apóstolos, nem nos das eras. E também, muito menos no Dr. William Souto Santiago. Não podia cumprir nele. Vejam, nessa terra, ninguém podia tocar naquele homem, nesse homem. Quando ele falava que algum dia íamos conhecer o mistério desse anjo no meio da sua igreja, e íamos descobrir que era maior do que nós imaginávamos. E realizou a obra. Esse foi, como disse, eu fui enviado para dar essas notícias, boas novas, e quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir à casa do meu Pai Celestial. Jamais iria passar por um sofrimento assim. Agora, isso, se não entendermos antes, no corpo novo iremos entender, como todas as demais coisas. Mas eu espero que entendamos completamente estando neste corpo, nestes corpos, porque tudo isso tem a ver com o que foi mostrado ao reverendo William Branham quando foi levado ali pelo anjo. Ele disse: olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Porque ele estava mostrando tudo isso, tudo aquilo, mesmo sendo pessoa que estava em outra dimensão. O que esse anjo sabia? O que esse anjo conhecia? Que estando no mesmo lugar que o irmão Branham, e estava ensinando a ele ali tudo o que estava acontecendo, que até o próprio irmão Branham disse: eu não entendo porque lá dentro se faça todas essas perguntas, por quê? Porque ele sabia. E as coisas estavam acontecendo e os dois estavam ali. E Deus estava operando através desse instrumento ali. E ele dizia: olha, olha agora, você vai ver isso agora. Olha, olha, está entrando agora. Agora, olha isso aqui, olha aquilo. Ele disse:
não te deixarei. Y así ha sido. E assim tem sido. Van a haber muchas sorpresas. Terão muitas surpresas. Ahora, él dice aquí, Agora, aqui ele disse, pero recuerden que por cuanto Moisés, mas recorde que porquanto Moisés, ao romper o tipo e figura da vinda do Senhor para o último dia, da segunda vinda de Cristo, porquanto feriu a rocha, vai ter uma crucificação, assim como aconteceu lá. Mas aquilo lá foi no literal. y más abajito, ya esto lo leímos. Um pouquinho mais embaixo, nós já lemos, Ustedes han visto ahí continuando el párrafo que continuando o leí hace parágrafo, unos minutos. que eu li há alguns minutos. Vocês viram En diferentes noticieros em vários jornais como muitos pediram renúncia, apresentando uma renúncia, e outros, por quanto não pediram a renúncia, ou tiraram. Mas ainda em tempo de política, ano de eleição, é um ano onde mais vê essas coisas. Assim também aconteceu nos dias de Jesus. Primeiro aconteceu que trataram, aí já chegamos onde queremos, e o difamavam, tentaram tirá-lo da esfera da pregação para que ninguém o escutasse, depois o crucificaram literalmente. A crucificação da segunda vinda de Cristo será difamação. Difamação, o que também faziam na maior parte das vezes que Deus enviava um profeta. Ao difamá-lo, estavam crucificando a palavra que estava neles como tipo e figura da crucificação para a segunda vinda de Cristo. Vindo a sua igreja que está sob o novo pacto, o seu povo que está sob o novo pacto. Portanto, temos que estar bem firmes como crentes em Cristo, que nada e ninguém nos aparte do amor de Cristo, do amor de Deus que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o que se aparta não tem esperança de vida eterna, não tem esperança de uma transformação, não tem esperança de ir à ceia das bodas do Cordeiro. Mas bem, dizem, isso é pura história, vê? Eles não creem. E já trata de que também outros não creiam o que está na palavra. Olha, isso está cumprindo hoje. Mas a transformação e o rapto e a ressurreição dos mortos em Cristo está aqui na palavra. E se está na palavra, isso é assim, diz o Senhor. Portanto, que ninguém arranque a Cristo de sua alma e que ninguém arranque as promessas divinas que Cristo fez para os crentes nele. E se veja que alguém trata de arrancar essas coisas que estão prometidas na palavra, lembre da parábola do semeador, que a palavra que foi semeada, a semente, a palavra que foi semeada à beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra e vem o mal, que é o diabo, e arranca, tira o que foi semeado no coração. Veja em uma mensagem, vou colocar um pontinho aqui onde parei. Em uma mensagem, ele, intitulado Discernir a Palavra, já concluído, isso foi em 2011, 23 de janeiro. Disse, não é somente ouvir, mas entender. Não é somente ouvir uma parábola, mas fazer como os discípulos, Senhor, nos explica a parábola. Não somente ouvir o Evangelho, mas entender o Evangelho. Porque se não entende, em algum momento irá deixar o Senhor e vai se converter a outra religião, seja que for, ou ser ateu e não crer em nada. Porque no ser humano tem uma necessidade espiritual na alma. O ser humano é um ser espiritual que está metido dentro de um corpo de carne. Portanto, vai estar buscando a Deus. E se deixar o Senhor Jesus Cristo, então o sangue de Cristo não está como a sua proteção e a pessoa fica sem o sangue de Cristo. E, portanto, não tem nada com que limpar seus pecados, e então virão muitos problemas à pessoa, como Paulo disse, para os que não discernem o corpo do Senhor, e é a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60, e a 100 por 1, e a 30 por 1. Agora, onde queremos chegar, diz, agora, cada um de vocês está falando aí, a todo o povo presente e a todos que estariam escutando ou estavam escutando naquela ocasião. Cada um de vocês que me escutam nesta ocasião, presente, ele diz, ou em outras nações, está em um desses 4 grupos. Viram que todo mundo estava metido aí, misturado aí? Ele disse, não, ele nos abençoou. E somos benditos, somos abençoados. Confia nisso.
Benditos são os escolhidos primogênitos de Deus. Benditos são os escolhidos primogênitos de Deus que hoje estaria recebendo o cumprimento do que foi trazido dessas profecias. Esses são os benditos de Deus. Esses sim são os que ninguém lhes tirará essa bênção. Cada um de vocês que me escuta nessa ocasião presente ou estão em essas nações, estão em um desses 4 grupos. Eu sei onde estou, igualmente nós. Vejam como a gente vai já nos identificando. Antes não podia se identificar. Diz que o trigo joio estaria sentado ao lado do trigo. Nesse 4º grupo, eu sei onde estou. Nesse 4º grupo que ouve e entende a palavra e produz fruto a 30, 60 e a 100 por 1. E quem mais está nesse grupo? Cada um de vocês, ele disse. Agora continua onde paramos aqui. Esse é um ponto imaginário que eu não coloquei, mas está aí. Diz, quando você veja alguém tratando de tirar a fé nessas promessas, recorde que atrás desta pessoa tem outra pessoa, o inimigo de Deus, o diabo. A serpente antiga, que é diabo e Satanás, vê? Já está identificando essa semente, mas não estava aberto esse mistério deste rastro da serpente. Ela vinha rastejando entre a grama, a erva, mas ao ficar descoberta, o inimigo de Deus, o diabo, a serpente antiga, que é diabo e Satanás, que envia anjos caídos, envia espíritos maus para causar danos em você, lá na alma. Como apareceu a Eva para arrancar o que Deus lhe havia dito. E recordem, não arranca tudo, mas acrescenta ou tira. Deus tinha dito a Adão que no dia que comesse da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morreria. E o diabo veio, apareceu a Eva, e o que Eva sabia foi o que Deus tinha dito a Adão. E Adão falou para Eva, e o diabo veio e apareceu a Eva e disse, como que Deus disse que não coma das árvores do jardim do Éden, vem? Por estar ouvindo a outra pessoa, tinha que estar escutando o seu esposo, que era profeta, e tinha a palavra de Deus que lhe havia sido dado para viver de acordo com essa palavra e fazer as coisas que tinha que fazer, e não fazer o que tinha sido proibido fazer. Você tem que saber a quem você escuta. Ou escuta a palavra da forma que Deus envia, ou escuta os que se levantam contra a palavra de Deus prometida para o tempo que a pessoa está vivendo. Agora vejam, nesta mensagem intitulada Frente ao Jordão, nos diz, e tem um lugar também onde ele fala, que quando o inimigo é destapado, é descoberto, então trata de atacar aquele ou o grupo que o descobriu. Vamos ver se hoje leremos essa partezinha. Foi em 89, eu creio que ele pregou, mas vejam. Olha para lá. Eu vim saudá-los, mas estamos em família. Um lugar fala que será um que estará com o povo e sofrerá com o povo, rirá com o povo, alegrará com o povo, estará no avivamento com o povo, conhecerá o povo, compreenderá o povo, e o povo me compreenderá também. Não é algo místico como muitos querem receber. É algo do comum. É algo tão simples, como o irmão Branham disse. Será tão humilde e tão singelo que muitos passarão despercebidos por causa da forma que Deus iria cumprir. E por isso fala que muitos passam despercebidos. Nessa mensagem diz, para a segunda rocha que representa Cristo em sua segunda vinda, não seria para ser crucificado e, consequentemente, Moisés não podia ferir a rocha, mas falar-lhe, e a rocha
lhe daria água. E Moisés, cheio de ira por causa do povo hebreu que estava rebelde contra Moisés e consequentemente contra Deus, aí Moisés feriu a rocha 2 vezes e trouxe água, mas desagradou a Deus, porque mesmo que deu água, a rocha deu água. A rocha, mas não seria a forma para a rocha dar água, e sim falando a rocha, seria pela palavra falada para que desse água ao povo. Agora, isso foi da mensagem guiados pela Arca do Pacto. E na mensagem frente ao Jordão, que é onde vamos chegar, essa outra anotem aí para que... Isso foi 26 de outubro de 2006, guiados pela Arca do Pacto. Esse é um pouquinho longo para adiantar, porque falta pouco para uma. Mas vejam nessa, frente ao Jordão, 4 de janeiro de 87. Diz, e assim como Judas era um dos discípulos do Senhor, terão Judas que terão seguido a mensagem da segunda vinda do Filho do Homem, mas depois venderão a palavra para que seja crucificada. Mas vocês vejam, Judas Iscariote era somente uma porção do grupo que seguia o Senhor. De 12, somente um, menos de 1/10 parte dos discípulos do Senhor, dos apóstolos. Assim que isso representará aos que entregarão a palavra para que seja crucificada. Esse pequeno grupo, lá era um, versus 11. Aqui será um grupo pequeno versus um grupo maior, que é esse grupo representado lá em Judas. Assim como os discípulos do Senhor, quando a palavra foi entregue, se assustaram. Alguns fugiram, todos muito temerosos. Assim também, algumas pessoas ficarão cheias de temor pela entrega da palavra no tempo final para ser crucificada. Agora, falando do tempo que estamos vivendo, frente ao que estamos nesse tempo, temos que reconhecer bem o tempo que estamos vivendo. Se estamos vivendo em um tempo paralelo ao tempo que o Senhor seria entregue, seria crucificado, e a morte o tocaria. Naqueles dias, Jesus estando frente à morte, frente ao tempo para a sua crucificação, ele estava simbolicamente frente ao Jordão, porque o Jordão representa morte, e Jesus tinha que morrer. Hoje em dia, nós nos encontramos novamente frente ao Jordão. E recordem que lá estava começando essa nova geração que terminou em 86. E através dele, Deus estava mostrando o que seria o povo frente ao Jordão no tempo final. Ou seja, uma geração são 40 anos. Mas vejam, desde 1946, onde o anjo lhe apareceu, a 86 são 40 anos. E de 1906, mais 40 são 1946. Mais 40, 1986. Mais 40 são 120 anos. Não baseamos nossa fé em datas, mas temos que estar vigiando. Vigiando o tempo que estamos vivendo e onde nos encontramos. E frente a que estamos? Onde os anjos ceifeiros, esse anjo já está falando tão claro, identificando os grupos. E não pense que o diabo vai ficar quieto. Na palavras a noiva ele disse, que o diabo não vai permitir que fiquem assim. Ele disse, ele vai atirar com tudo, o que for, ele trará um crítico. E aí começa, olha quanto já tem. Algum
em conversa, ou um incrédulo, alguém que se familiarize e você não faça parte disso, não torne parte disso. E agora vejam tantas coisas que estamos vendo agora, vendo em cumprimento, e o que nos alertou, tanto o irmão Branham como o nosso irmão William nos alertou do que ia acontecer, ou seja, que é um povo que está em alerta, está alertado com todas essas profecias que foram faladas e agora está sendo cumpridas, como é no comum, no dia a dia. Mas ao estar descoberto, estar destapado, então aí o escolhido de Deus já identifica de qual semente é. Naquele momento, vejam, foi algo que lá se via tão e tão desastroso. Aquela imagem lá, de que depois de açoitá-lo, fizeram com que, falaram para ele, carrega sua própria cruz. E com que força ele ia fazer isso? Mas ele disse, a vingança é minha. Ele pagará. Ou seja, que o que ia acontecer ali, o que ia acontecer lá, não é que a humanidade se livrou disso. Deus prolongou esse juízo. E nesse tempo final, o mundo, o mundo já está com tudo frente ao juiz e a determinação, a conclusão é que são culpados. Ou seja, já foi tomada a decisão e a humanidade já preencheu os requisitos para juízo. Países desaparecerão, continentes completos. Não vai ter mais misericórdia aí para as nações. E esses anjos estão detendo, segurando, para que não sopre nenhuma terceira guerra mundial. Pela minha palavra. Deus sempre usa um instrumento para atar e desatar. Bênção ou maldição. Isso é com indivíduos e com nações também. O tempo que estamos vivendo é o tempo mais glorioso, claro que sim. É um tempo de grandes bênçãos que vamos receber, mas é um tempo onde a humanidade está a ponto de receber o juízo divino, as maldições. E assim é com o ser humano como indivíduo. Eu peço a Deus que cuide e proteja como Ele protegeu a Pedro lá. A todo escolhido de Deus, e que por algum motivo ou um ato, Deus não tenha que levá-lo. Que mais bem meta a mão, como meteu a mão por Pedro, foi pelo único que ele pôde meter a mão. Já no momento que quando já o ia prendê-lo, e eu meterei a mão por todos escolhidos de Deus, e tenha o que tiver que fazer, eu vou fazer, para que não recebam uma maldição. Que Deus nos cuide, que Deus nos livre, e sempre sejam prudentes no que fazem, no que atuem, não puxar da bainha, como naquela ocasião, Pedro, em termos humanos, dos nossos aqui atualizados, puxou da bainha, ou lá seria desembainhou a espada, que é, lá é, isso não disse assim, espera aqui um momentinho, se arruma, deixa eu cortar a tua orelha. Ele não foi assim, ele não mandou ele se preparar. Deixa eu tirar a sua orelha. Ele puxou e lançou a espada. E não pense que os demais não estavam. Certamente, Judas chegou ali e disse, fique para trás que esses garotos, eu conheço eles. Esses são terríveis. Porque uma ocasião que se Jesus tivesse falado, pode fazer, e eu mandar descer fogo do céu,
Como ele não entendia, aunque llegó a cabo ciertas cosas, porque mesmo que fez certas coisas, mas ele podia dizer, seriam capazes de pegar um pacote de erva e incendiar aquela aldeia completa. Mas ele não sabia que ali eles estavam referindo aos ministérios de Moisés e Elias, que podia fazer descer fogo do céu. E aquela cidade ia ser queimada. Essas pessoas são prontos para a ação, assim que tome cuidado com eles. Ao que um fez, imagine os 11. O que não faria? Poderia meter todos no bolso, pelo amor que tinha o seu mestre. Mas não era a forma. Ali mesmo ele disse, Pedro, eu não tenho poder para pedir 12 legiões de anjos e nós sem mover um dedo. Naquele tempo ele poderia enumerar um montão de coisas. Um anjo não desceu ali e matou uns quantos. No tempo de Moisés, se Moisés não tivesse se posto ali e apressou, vamos Arão, isso está terrível, olha como estão morrendo. O anjo já ia matando. Moisés fez algo e Arão? Não fizeram nada, mas bem se puseram pelo povo. E o anjo parou de matar. Tem umas hostes celestiais que estão a nosso favor, mas são usadas e serão usadas quando for o momento de ser usados. Portanto, você, com essa espada, melhor, siga preparando a sua vida, que vai chegar o momento que a iremos usar para outra coisa, mas espera, não avance, não adianta. A espada se usa no momento que tenha que usá-la. De momento, essa espada está sendo usada para você, como indivíduo, na preparação para a sua transformação. Pedro ali foi o único, colocando esse caso, Pedro foi o único que recebeu teve arrependimento, ele foi contado, ele tinha algo que Judas não tinha, ele tinha a revelação de quem Jesus era. Portanto, que Deus ajude todo pensamento negativo contra o véu de carne. E que não seja contado como não foi contado lá a Pedro. Tudo é paralelo. Mas um foi recebido e foi perdoado. Judas não. E foi um arrependimento verdadeiro. Mas não tinha a revelação de quem era Jesus. Os escolhidos de Deus têm a revelação de quem é o Filho do Homem hoje. Consequentemente, Deus, Senhor, não tome em conta qualquer pensamento que o inimigo trate de colocar em sua mente. E que mais bem tu vejas a revelação e a fé que tem, baseada nessa revelação da segunda vinda do Senhor, em sua alma. Porque aqui pode batalhar, mas não pode entrar na alma, no coração. Aí você está selado até o dia da sua transformação. Por isso não se desanime. Não importa todas as flechas que o diabo atirar contra você, seja de quem for, e venha de quem vier, você tem algo mais além. Você tem esse escudo que é o Espírito Santo, que hoje entrou e entronizou no seu coração. Portanto, em uma forma atualizada, temos visto o que foi a crucificação lá e o que é hoje em forma moderna. O que cada vez mais você vai estar vendo cada vez mais abertamente e certamente chegará a todas as redes e tudo, porque tudo vai de uma forma escalonada, vai subindo e essa maldade vai chegar ao seu topo, ao seu cúmulo. Eu espero e sei que pelas Escrituras o povo de Deus deste tempo final está sendo bem preparado e em sua vida está tendo essa força para que, quando o momento chegar, que a única Escritura
que no deseamos que se cumpla, que não desejamos que se es cumpra, cuando dice, heriré al pastor é y las quando diz: ovejas ferirás o pastor se desparramarán. e as ovelhas Yo esparramarão. pienso y creo que este tiempo Eu no penso e será creio que nesse tempo não será porque es assim, un pueblo que está siendo porque preparado, é um povo que está sendo preparado, fundamentado en la palabra, fundamentados en la na palavra, e nas sabemos o Escrituras, porquê e sabemos de o todas as porquê de todas as y no coisas. andamos con sentimentalismos, E não andamos com sentimentalismo, sino la realidad. mas com Que a choramos, realidade. claro que sim. Que choramos, claro que sim. Esto siente y esto arde. Isso a Nós gente somos de sente pau, e arde. Nós não somos de sofrimos, pau, não claro somos que de sim. madeira, sofremos, claro que sim. afrontamos. E Pero enfrentamos. secamos la lágrima y seguimos para Mas secamos as lágrimas e seguimos em frente. Somos leões. Me gusta cuando Miguel dice, Eu gosto quando Miguel fala: el gatito. você alisa para trás e fala: é um gatinho, ó gatinho. Então alisa ele ao contrário. Tenta arrepiar o pelo Ahora no dele. es cordero, ahora es león. Agora não é cordeiro, agora é leão. Pero un león tiene también Mas um leão Essa também parte- tem essa parte en donde usted puede ver onde cómo você acaricia pode los ver cachorros. a forma que acaricia Pero quando um ruge, cachorro. Mas quando ruge, calla toda la selva porque se a cae. selva toda fica calada. Elefante y lo que O sea elefante, o que for, ficam caladinhos. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande Bem, estar aquí. para mim foi um Repito, grande son las privilégio una. estar aqui um momentinho. Já Y já una vez é uma. aquí mismo comenzamos. Poderíamos colocar os assentos aqui mesmo e aqui mesmo começar. Mas temos um lugar preparado e damos graças a Deus pelo lugar onde podemos congregar e louvar a Deus. E tem um povo na América Latina também esperando para receber tudo que Deus tenha para hoje, nessa atividade de Sexta-feira Santa, onde comemoramos esse dia tão glorioso que aconteceu 2000 anos atrás. E qualquer um poderia dizer um dia glorioso, uma crucificação, mas foi um dia onde foi a maior derrota que Deus deu ao diabo. Aí ele ficou sem aguilhão, ele já está derrotado. Como ele disse, estamos lutando contra o inimigo já derrotado, atirando os seus últimos dardos. Você identificou quem você é e de onde vem e para onde vai. Así que no se preocupe. Todo Assim que não se preocupe, tudo está sendo realizado conforme as profecias e você não pode evitar que as profecias se cumpram. Portanto, como não vão cumprir as Escrituras? Sim, as Escrituras têm que cumprir porque já foi profetizado e não pode sair da palavra. Eu não recusei. Eu não recusei a profecia, eu não estive contra a visão, eu não estive contra as promessas, pelo contrário, eu tenho estado a favor das profecias, a favor da visão, a favor das promessas, e vocês também. Portanto, tudo tem que cumprir e não evitar, como Jesus não evitou aquele momento. Poderia ter evitado. Poderia ter evitado também. Eu poderia ter evitado também, mas aqui está o mesmo amor que Jesus teve quando assumiu aquela posição ali no Getsemane. Esse mesmo amor eu tenho aqui. Por você, por você, por você, por você, por você. Por vocês. Quando você faz algo que você seleciona e coloca um visto aí, e diz, com isso eu estou selecionando todos daqui, os de toda a América Latina e o Caribe, o mundo inteiro, a África, a Austrália, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, todos. Hoje eu os seleciono. E por todos esses selecionados, é esse amor que eu tenho. E nesse tempo final, isso será realizado. Não é por capricho nem por nada, é por vocês. O mesmo Jesus fez lá. Não foi porque ele queria fazer. Ele fez por amor. Esse amor agora vai estar em uma expressão.
super. E o que ele disse? La gran victoria en el amor divino. Essa é a grande vitória no amor divino. Por consiguiente, tiene que haber uno O verdadeiro amor, consequentemente, tem que ter um que tem esse amor pelos seus filhos. Deus os abençoe, Deus os guarde. ese momento actualizado, E é esse momento atualizado, ou seja, actualizada, a moderna. crucificação atualizada, moderna, neste tempo final. Ay de aquel, Ai daquele, ay de aquel por el que sea entregado. ai daquele pelo qual for Tiene que entregue. cumplirse la Escritura. Mas tem que cumprir a Escritura. Mas Ay de também, aquellos que reciben ai y lo han daqueles recibido, para luego que recebam e que receberam, a ese nuevo cuerpo e irnos luego de para depois pasar entrar a para esse el outro, planeta Tierra, esse novo corpo e deixar esse planeta Terra com as patas para cima, conocer e o mundo conhecer quiénes son los hijos de Dios quem são os filhos de Deus. y ese poder manifestarlo allí, E esse poder manifestado ali, irnos a la cena de las bodas del Cordero. naquele tempo, e logo irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Lejano, Pensam que isso é algo distante. Quem vai receber isso? no, eso es real. Vê isso como algo que não é real, mas isso é real. Isso já está para acontecer. Estamos mais perto, 2000 años 2000 anos más cerca mais perto de ese gran momento. deste grande momento. No se desanimen. Não Esta es desanimem. la generación. Esta é a geração, este é o Este povo, es el mensajero. este é o mensageiro, esta é a mensagem, este é o lugar Donde Dios estará llevando a cabo todo. onde Deus estará realizando tudo. Vejam como se move. Dice que la Disse o quê? ojalá y Ah? sea así en algún momento. Oxalá que assim seja. Em um momento que estivermos assim, de momento, vão aparecendo no nosso meio, jovenzinhos aparecendo em nosso meio. Ah, eu convido você para cá. Tiene Olha, esse la piel tem uma pele diferente. pelo. É belo. Esa dama que pelo Olha aquela dama, que cabelo tão belo, tão lindo que ela tem. en lo común. Tudo será tão no comum. Dice que al verlos, E ele disse que ao vê-los, ocurrirá en nuestras vidas. algo acontecerá em Ocurra nossa vida. todo eso así. Que tudo isso aconteça assim, Actividades así. em atividades assim. Bueno, él dijo, "Está Bem, pendiente ele disse, fica atento, cuando ocurra cierta fica cosa". pendente quando certa coisa Ahora, acontecer. ¿cuántas camillas van a entrar por ahí? Agora, quantas macas vão entrar por ali? Me dijo, Uma delas, pelo menos, ele diz, fique atento a essa. ya eso es una alerta. Isso já é um alerta que já nos foi dado. Ahora estamos en el tiempo de Agora estamos no tempo agarrarnos de la palabra de agarrarmos y a palavra ajustarnos bien la correa. e nos afirmar bem, apertar bem o cinto, Cada vez esto se apriete más. porque quando isso se apertar cada vez mais, estejamos bem fundamentados e nada nos arranque. Por ahí que Qualquer fuxico por aí surja, que apareça, que no será algo en privado, sino ya que eso não va a vai estar ser algo em abierto, privado, muchas isso já vai cosas. estar aberto, muitas coisas vai estar já abertamente, e que nada nos faça tropeçar. Pasó en el tiempo de Jesús, Aconteceu lá no tempo de Jesus, desprestigiando a Jesús desprestigiando Jesus, blasfemando y hablando todo lo de que Jesus e hacía o había hecho. falando tudo que Jesus tinha feito, que Deus nos cuide nesse tempo No se pongan a adelantarse e não tratando de comece tomar usted a adiantar algo, por sus manos. você tratando de fazer com suas próprias mãos, voltando Eso atrás. puede ser contado como Isso poderá un ser lanzazo contado de espada. como uma espadada. Bueno, son alertas que Dios nos da. Bem, são alertas que Deus nos dá para que tomemos cuidado com isso Enfoquemos en e nosotros que mais como bem individuos foquemos em nós como y sigamos indivíduos adelante. e sigamos Esa adiante. es nuestra meta. Assim é a nossa meta. Bom, que Deus os guarde e os abençoe a todos. E agora mesmo já vamos nos ver lá, poderemos cantar. Eu não sei se Miguel já está preparado. Podemos cantar um ou dois cânticos e em seguida passamos a Miguel e que hoje ele nos fale tudo que Deus coloque no seu coração também. Para o dia de hoje, nos faça uma pequena introdução aí
de todo esse evento que aconteceu lá, e depois eu passarei para ampliar um pouquinho mais do que falamos, mas praticamente já demos o estudo aqui. Talvez eu vou à frente, dou uma saudaçãozinha e vamos colocar a mensagem de hoje, que tem muitas coisas ali nessa mensagem que qualquer um poderá dizer, essa mensagem não tem nada a ver com um dia como hoje. Essa mensagem é muito importante. Assim que aproveitemos esse dia que Deus nos tem dado e que Deus nos dê força para poder permanecer desperto, físico e espiritualmente, que é mais importante, para poder ver tudo que Deus nos tem dado. E um repasse é bom no que já foi dado, porque tem tanto, e cada dia Deus nos dá mais e mais. Mas como é um povo com essa percepção profética, então capta, agora já de uma forma mais rápida do que nós captávamos em 2022. Nesses dias se cumpriram, vejam, 25 anos se cumpriram. E não baseamos as coisas em datas, mas algo grande está acontecendo no programa divino, onde esse ministério foi batizado ali, e agora vai completar 22 anos. Desde que o irmão Miguel me apresentou, foi em 2002. Ou seja, que vamos cumprir o que agora, então? Vamos cumprir 23. Ou seja, já estamos nesse ciclo, nesse último ciclo de 7 anos, e vemos o mundo como está. Vemos os governos como estão, que está a ponto de explodir. Somente uma faísca, e vejam, sempre começa ali no Oriente Médio. Oremos por Israel para que Deus guarde Israel e proteja Israel. E também guia os líderes. E também sejam libertados, sejam livrados, e que breve sejam entregues os que restam. Restam uns 30 e pouco ainda, que estão como reféns. E tudo que eu tiver que fazer por eles, eu vou fazer. Ou seja, desde aqui ou estando lá. E eles sabem que tem todo o meu apoio e, consequentemente, por trás de mim, estão todos vocês. Eles estão vendo e tudo. Os seres humanos daqui que estão a favor de Israel e que sejam libertados, os reféns sejam libertados lá. Há pouco eu escutei um que esteve em cativeiro, e verdadeiramente isso é terrível. Pode procurar, eu creio que foi a CNN que transmitiu, diz que foi algo terrível. Assim que nos unimos a eles, tanto aos que foram libertados quanto aos que estão lá, como que nesse pleno século XXI isso esteja acontecendo? Agora vejam que algo está movendo, porque recordem que no milênio será um reino com vara de ferro. Essas coisas não vão acontecer lá. Recordem que isso não vai acontecer. Um reino que não terá tecnologia, nada disso. Diz que não vai ter nem carro e nem aviões, nada disto. Tudo irá entrelaçando após a grande tribulação, mas tudo é algo do comum. Mas antes disto, Deus vai permitir, como sempre temos falado, deste poder que foi mostrado naquelas 5 manifestações que Deus nos deu por meio do reverendo William Branham, onde ali o poder de Deus foi manifestado em 5 vezes. E vocês logo verão
em seu poder absoluto, diz: o poder absoluto que está sendo dado a conhecer agora é a revelação. Não existe maior poder que a revelação. E com essa revelação, com esse poder, vem tudo o demais. Portanto, temos que agarrar o que é primeiro, pegar o que é primeiro para receber o próximo. Portanto, não se desespere. Vamos passo a passo, que vamos chegar a esse momento onde não haverá limitação quanto ao que um filho de Deus possa realizar. Mas recordem que estamos nesse tempo de prova. E somos provados. Não me aconteceu há pouco, ontem ou antes de ontem, que eu falei algo pela manhã e me fui. Isso nós cortamos, nós editamos o áudio. Não foi colocado. Eu disse algo, vai ser isso, vai ser assim, assim, e me fui. No outro dia, que foi ontem, isso foi na quarta-feira, na quinta-feira pela manhã, eu passei pela tarde, dei uma voltinha para ver como estava isso, porque eu estava preocupado com aquele trabalho ali. Tinham feito o que não tinha dito. E pela manhã eu disse, ou seja, que eu posso dizer algo pela manhã e alguém vir alguém à tarde e mudar. Você fala e se diz, olha, isso é melhor assim, o que você acha? E quando chega o momento que eu digo, façam isso e façam aquilo, e depois não façam, com as coisinhas pequenas, devemos fazer conforme a forma que for falado, e vamos sendo instruídos. Isso é para os escolhidos. Os demais sei que vão falar, já sabemos o que vão responder e vão dizer. Eu estou falando a escolhido de Deus, para esclarecer. E vamos sendo instruídos para que quando esse momento chegar, então todos estejamos instruídos. E isso é para nosso próprio ensinamento. Faça isso e faça isso. Mas com essa palavra, recordem que você não vai ter limitações, mas tem que fazer da forma que foi lhe dito que fizesse. Se mudar ou tirar, então exclusivamente nisto se cumpre plenamente o de acrescentar ou tirar. Sempre, uma escritura sempre chega a um total cumprimento. Por isso, chegará um tempo em que o meu pedido sempre é que os escolhidos de Deus, nesse tempo final, possam estar braço a braço aí nesse tempo difícil e que possam falar a palavra com a direção do Espírito Santo, que Deus ajude a todos, onde quer que estejam nesse planeta Terra, que eles falem a palavra e as coisas aconteçam, mas conforme a palavra. Não falar e dizer as coisas que lhe seja para seu benefício, que lhe seja conveniente, ou para sair bem ou para ganhar popularidade. Não, tome muito cuidado. A palavra é para ser usada bem. Como ele disse ali, colocar a palavra bem, disse, então partirão, poderão fazer isso, poderão fazer aquilo. Ou seja, que cada coisa tem uma forma e uma maneira. Nem mesmo eu posso usar tudo que Deus me deu, porque me deu tanto. E tenho sido bem prudente em tudo, como Ele sempre me disse. E tem coisas que eu as guardo. E nem por isso trata de falar, ele me disse isso. Não, eu sei o que é que Deus está cumprindo e sei o que tenho que fazer, quando fazer e como fazer. E vejam como Deus nos tem abençoado e como Deus nesse tempo final colocou toda essa revelação que é a que está nos dando essa fé do rapto. Ele disse que a fé do rapto está nos trovões e que os trovões seriam revelados em uma capa. Ele diz, faça isso. São coisas que, para que produza esse efeito, esse avivamento, tem que fazer da forma certa, senão não vai funcionar. E o mais importante,
Você tem os ministérios. Tú eres el único que puedes hacer. Você é o único que pode fazer. Ah, bom, se é assim, Yo haré todo lo que tenga que hacer. eu farei tudo que Tanto que al final, tiver que fazer, tanto que no final, y estoy dispuesto aí a eu hacerlo. lhe estou disposto a fazer e assumir essa Así responsabilidade. que vamos a la segura. Assim que Já vamos tem o seguros, já tem o homem. Quizás era lo más difícil. Talvez seria o mais difícil. ¿Quién iba a ser digno de hacer eso? Quem seria digno de fazer ¿Quién isso? se iban a poner? Quem Como dijo ia se pôr Moshe Doron, como el Moshe hijo del gran Doron, rabino que ha venido acá, o filho do grande rabino que veio aqui, meu amigo, meu irmão? que de seguro me Saudações, que certamente está me vendo. esos zapatos que se ha puesto él son pesados. Esse sapato que ele calçou são pesados. Ya ese uno está. Esse já está. Esa era lo más difícil. E isso era o mais difícil. O demais, Con luchas o sin luchas. com lutas con ou sem situaciones, vamos a lutas, llegar. ou com situações Y ou ya não, al vamos ese chegar. estar identificado, E esse automáticamente que quedan já está identificado, Al então recibirlo, automaticamente los que serán ficam transformados. identificados. Ao recebê-lo, são ficam identificados ustedes. os que serão transformados, que são vocês. Yo no tomé esa decisión por mí. Eu não tomei essa decisão por mim, a tomei por vocês. Y con esto no me estoy gastando de E nada. com isso não estou me vangloriando por nada, porque quem desejaria Pasar por un proceso que no va a ser fácil. passar por um processo que não vai ser Actualmente fácil? ya no es fácil. Atualmente já não é fácil, Por todo lo que está pasando. por tudo que está ¿Quién passando. le gustaría que hablen de Quem usted? gostaria que O que fale lo de pongan você? expuesto así a Ou cosas que te exponha assim a Nadie. coisas? Ninguém. Pero me vas a pasar por mucho sufrimiento. ¿te E acuerdas? ele me disse, você vai passar por muito sofrimento, se lembra? Mucho sufrimiento. Muito sofrimento. Pero no desmayes. Mas não desmaie. Si hay promesas Se tem que van a promessas ser cumplidas y tiene que pasar por un proceso como que pasó serão Jesús, cumpridas e tem que passar por um processo como Jesus uno passou, tiene que mirar la promesa. a gente tem que olhar a promessa. Y los obstáculos. Tú me dijiste que yo iba a obtener E os esa promesa. obstáculos, você disse E que assim eu era ia escolhido. obter essa promessa. E assim são os escolhidos. Olha tanta luta que eu tenho dia por dia. Me levanto com isso, com aquilo. Quando não tenho problema no meu lar, por alguma situação que às vezes são tão simples que se afogam em um copo de água, que pode ser Una resolvido. promesa tan grande ahí esperando. E uma promessa tão grande esperando aí. E ficamos focados nas coisas da terra, no humano, a coisa do cotidiano, do dia a dia. E muitas vezes até fala de divorciar. Cuando son matrimonios, Quando são casais, son cosas tan tontas a veces. às vezes são coisas tão tontas, tão simples. Que cogen eso, ese problema y lo ponen por acá. Y la Pegam promesa esse la ponen problema por e allá abajo. levantam A lá em veces cima e hasta se colocam paran as encima promessas de lá ellas, embaixo. Às vezes até sobem em cima como delas, minimizándolas, como como poniendo minimizando-as, por el piso lo que Dios le como prometió. colocando no chão o que Deus lhe prometeu. Eso él dijo que serían como un granito de arena. Ele disse que isso seria como um grãozinho de areia, que sempre coloca as promessas em cima, no alto. Bendito Deus, louvem a Me Deus. estoy hundiendo, pero alabo a Dios. Estou me afundando, mas Pedro eu se louvo a está Deus. hundiendo. Pedro está Y se seguida afundando. estaba él ahí. E em seguida ele estava Não ali. se hunda. Rapidamente ele Hay estava ali, ou promesas seja, que não se son para afunda. ustedes y para mí. Tem promessas que são Mais para allá de vocês e para qualquer mim, coisa humana. mas além de Todo esto qualquer es coisa passageiro. humana. Tudo Todo isso é esto es passageiro, temporal. tudo isso é temporário. Miren, nunca esas situaciones como algo más allá de Nunca lo que olhe usted va a essas recibir. situações como algo mais além do que Ni você trate vai de receber. menosprecie tampoco E nem a trate su de hermano, menosprezar o seu irmão, esposa, sus hijos. sua esposa, seus Problemas filhos. siempre van a haber. Problemas sempre haverão, sempre terão, situações sempre terá. Pero la bendición tan grande solo es una. Mas as bênçãos são tão grandes, é somente uma. Siga adelante perseverando. Assim que marchando sigo adiante, perseverando, hacia esa marchando tierra prometida de nuevo cuerpo. para essa terra prometida do novo corpo. Cuando lo obtengamos, Quando o ahí obtivermos, usted va a mirar y va a decir, aí você vai olhar e vai dizer, yo mas tan chango que me puse en ese momento. e eu tonto, fiquei, fui tão tonto naquele momento e agora que, olha, Y mira, y aquí que estoy, bafão, valió la pena. Y que- en eso yo me estaba, ¿cuánto tiempo yo he perdido ahí? eu estava Podendo nisso, aproveitar, perdi tanto tempo Mira, y podendo él estaba ter pensando, aproveitado. "Oye, un E veja, abrazo, qué rico hubiese sido un ele abrazo ahí en ese estava, momento". como eu disse, olha, como seria Y quizás maravilhoso yo um estaba abraço pensando naquele ahí, momento. sabrá Dios en quién está E pensando. talvez eu estava pensando aí, saberá no que eu estava assim, pensando. E o melhor que eu devia ter na mente é que se me abraçasse, se me desse um bom
Ya cuando estemos en ese nuevo cuerpo, tapinha na costa. E, bom, quando nós tivermos esse corpo novo, então vamos ver que o que passamos aqui é tão todo lo insignificante grande que Dios nos ha prometido. com todo o grande que Deus nos prometeu. Você é um escolhido de Deus, um primogênito de Deus. Usted vale tanto Você vale tanto que Él en su primera venida dio que em su sua vida. primeira vinda Ele deu a sua Y miren vida. en su segunda venida un E instrumento vejam em sua también. segunda vinda um Miren instrumento el valor também. que tienen ustedes. Vejam o valor que vocês Es un têm, valor incalculable. um valor incalculável. O sea, no hay precio Ou seja, não tem preço. en el mundo No mundo não tem que fue preço pagado, sino ese sacrificio en la primera que venida. foi pago, senão esse sacrifício na sua primeira vinda. Apocalipsis 11, E se o Apocalipse 11, vejam, eso muestra el amor. isso também Y mostra o también eso amor. es el amor Isso também é o y el amor precio mayor e o maior preço pagado pago por usted. por você. Bueno, hay tanto de qué hablar. Bom, tem Y hay tanto do tantas que falar. promesas y tantas E bendiciones. tem tantas promessas e tantas bênçãos Podemos salir de aquí que podemos sair daqui hoje mejor que como entramos. melhor do que como E dia a entramos. E dia a dia Entramos un día y salimos del día mejor. entraremos em um dia e sairemos desse Pero, dia melhor. Todo lo que me pasó hoy, eso no es Olha, para salir tudo mejor, isso no, que yo aconteceu miro la comigo promesa. hoje não era para eu miro sair el melhor, final, yo miro el mas plan. é que eu olho a promessa, eu Eu olho o estou final, apontando eu olho o para alvo, eu estou mira, todo apontando que para o que alvo. passou, amanhã Mas vai olha encarar tudo esto, isso não que importa. aconteceu com você, Eu amanhã sigo você vai mirando o plan. enfrentar isso. Não importa, eu continuo olhando o alvo. O sea que no hay motivo, no hay forma. Ou seja, não tem No me motivo, não tem busque forma. excusa porque no la hay. Não procure desculpas, Pero porque que não hermano, não existe. vai ver. Mas é que, irmão, ó, já começaram com um Hermano, não. eu puedo. Irmão, eu Pero dá um posso. consejo por aqui ou algo assim, Mas porque aí sim. dá um conselho Não, por que aqui, não, por não, ali, e aí não sim. pode. Não, aqui não pode. Como Claro é que que não pode. pode? Claro que Não pode. dijo que no foi dicho que tu eres um vencedor. Não foi dito que você é um vencedor? Então, se você é um vencedor, então você tem que se posicionar como vencedor. Bom, agora sei que já. Olha, se foram 25 minutos. Irmão Miguel, Deus te abençoe. Desculpa que tomei esse tempinho aqui, mas citamos 1 hora, mas não quer dizer. Bom, começamos 1 hora e mais ainda, começamos antes. Assim que estamos a tempo. Estamos a tempo. Bom, para nós é infinito. O tempo é infinito, porque é eterno. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E até alguns minutos que estaremos aí louvando a Deus e glorificando o nosso Pai Celestial. E depois passaremos o nosso irmão Miguel para que nos fale tudo que Deus puser no seu coração. E assim possamos hoje receber de sua palavra. Bom, a crucificação atualizada. Podemos colocar esse tema nesta curta palestra. Era uma saudação, mas já falamos como meia hora, não é certo? Assim que Deus ajude a todos nós a receber tudo o que Deus nos dê e entendamos e compreendamos. E o que não compreendermos, oramos a Deus para que nos ajude a compreender, porque não queremos fazer nada que não queremos fazer só o que está na palavra e ficamos calados e oramos a Deus, porque Ele é o que pode nos responder. E eu desejo que se tem alguém que já seja familiar ou alguém que venha na última hora, que vier na última hora e ser representado naquele lá da cruz, eu desejo que sejam muitos representados nele e que possa ver e possa reconhecer o mistério da segunda vinda. Ou seja, como lemos ali, tem um grupo representado nesses Judas. Então, também tem que ter um grupo representado naquele que estava na cruz. E eu desejo que recebam todas as bênçãos
recebam esse corpo novo e que escapem do juízo divino, da grande tribulação, que serão terríveis, que eu não desejo para ninguém, que fique nessa terra passando pelo juízo divino. Isso será algo terrível. E algo assim ele me deixou ver ali. E disse, isso é mais terrível do que você possa imaginar. Será algo bem difícil. Portanto, eu desejo que tenham muitos, especialmente familiares, aos que ainda não conheceram nem sequer o Senhor em sua primeira vinda, mas que o conheçam em sua segunda vinda e que possa estar conosco. Como quando a gente está em um jantar. Olha, lá fora está um que me trouxe. Eu trouxe ele porque ele me trouxe no carro. Eu não quis vir só. E ele veio comigo. Puxa uma cadeira para cá, senta ele aí. E você fez isso, você vai, pega o prato e corre que você procura outra faca, outro garfo, e pega outra faca, outro garfo. Ele não disse que vá pelos caminhos, pelos vales, e força-os a entrar. Ou seja, que temos escritura, temos bases proféticas, portanto, somente é crer. E se você crer, é para o que crer. Outra escritura, agarra, tudo é possível para o que crer. Ou seja, que não tem limites. Vocês querem ver poder? Isso é poder. Muitas vezes querem poder em outra manifestação. Nós queremos ver poder para a salvação. Esse é o verdadeiro poder. Pessoas que vivam eternamente. Isso sim que é poder. E você tem. Somente use a palavra, fale a palavra. Aí sim pode usar a espada. Não para cortar pescoço, mas para buscar almas. Como? Pedindo-as ao Senhor, falando ao Senhor, porque diz que a terceira etapa vai impactar também os nossos familiares, pela palavra falada. De quem? De vocês, minha. Ou seja, que todo o poder que foi dado lá a Jesus, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas esse poder é para vocês, é para mim. Bem, agora sim, 5 minutos mais passaram. Deus os abençoe e os guarde. E podemos deixar um momentinho para esperar um momentinho e não entrar correndo, porque se tiver que ir ao banheiro e se esticar um pouquinho, vamos dar 10 minutos para o que tiver que ir ao banheiro, algo assim, possam fazer, até que nos preparemos, e depois que nós virmos que todos estão quietinhos, aí começaremos. E nos outros países também pode dar um recessozinho. Deus les bendiga e les guarde, e hasta unos momentos, Deus mediante. Deus les bendiga.